Na verdade, você tem que excluir essa palavra encantar a pessoa e colocar a semente que vem antes disso tudo, que é ser verdadeiro. Só que não pode ser sincero demais. Anota a expressão que vai abrir a noite de hoje. Chama verdade com açúcar. Verdade com açúcar. O que é verdade com açúcar? Nem todo mundo consegue suportar o que você tem para falar. Nem todo mundo. Então como é que eu vou encantar as pessoas? Preciso de mentir? Não. Preciso de enganar? Não. Preciso de manipular? Não. Verdade com açúcar. E aí, Jerônimo? Se você falasse assim, ó, eu vou de todo jeito falar tudo que vier na minha cabeça. Você vai ser preso em menos de 24 horas. Você ia perder seu casamento, porque você pensa um monte de besteira. Então, a gente tem um pensamento e a fala, no percurso tem um negócio chamado filtro. Então, para encantar, exclui o encantamento ainda. Porque encantar é só saber sobre o cérebro, não é sobre a fala. A comunicação nada tem a ver com o que você fala. Vou começar aqui agora, essa questão de eu me movimentar no palco, está fazendo um sinal para vocês. Eu vou baixar meu ombro, todo mundo olhando aqui, ó. Vou baixar meu ombro, ó. Vou fazer um pêndulo para frente, pálpebra baixando, vou falar mais lento e vou falar, você vai mudar de vida, você sabe disso. Você sabe ou não sabe? Fala assim, eu sei. Fala assim, eu nasci para isso. E aí você percebe que a comunicação não é a palavra falada, não é o bonito, é a energia. Interessante que as palavras são as mesmas, porém, olha isso aqui, linguagem não verbal, são as mesmas, porém, quando você vai fazer a análise dos dados, a palavra vale 7%. É muito interessante você usar palavras boas, novas e que geram um certo impacto emocional. Mas a linguagem não verbal, a gesticulação, a segurança, essa comunica muito mais, 55%. É forte. Quando você entende de linguagem não verbal, quando você quer passar uma mensagem para a pessoa agir, quando você fala para ela agir, você tem que andar. As mãos. Tem gente que não tem coragem de usar esse tipo de microfone aqui, porque a mão fica vazia. Ela quer ficar segura em alguma coisa. Tem gente que segura o microfone com as duas, em segurança. Você vai entender que toda criação percebe energia. Toda. Você vai montar um cavalo, o cavalo sabe que você está com medo. E ele adora. Ali tem um coração maior que o seu, uma super bomba hidráulica de sangue. E pelas batidas do seu coração, ele sabe se você está inseguro ou não. E o cavalo, quando percebe que você não domina ele, ele fala, pode deixar comigo que eu vou te derrubar. Olha que interessante. A comunicação não é sobre a fala. A comunicação é sobre o que a pessoa está vendo de longe. E sabe como que a gente treina a comunicação avançada? Ouça o que você fala no multi. E interprete isso, assistindo o seu próprio vídeo. Vou te dar uma tarefa. Grava qualquer coisa. Pega, por exemplo, você tem uma palestra gravada, você tem uma live, põe no multi e fica interpretando. Ah, ele está querendo falar isso. Ó, insegurança, essa sobrancelha fica toda hora. Quando uma pessoa pergunta uma coisa, ela fica incomodada, ela está passando isso. Eu estava gravando, passei uma madrugada no palácio com o presidente gravando. Né, e quero dar os parabéns para ele, que ele estava muito empenhado. Ele gravou 864 vídeos numa madrugada. 864. E aí eu ficava na frente dele. Depois eu vou postar isso quando passar essa fase de eleição aí, esperar para acontecer alguma coisa, depois de passar a gente mostra. Mas eu ficava em cada vídeo fazendo assim para ele, ó. Por quê? Porque ele é um cara militar, né? Ele não está nem aí para passar a emoção no vídeo. Aí eu falava, ele falava o nome da cidade, não sei o que, e eu fazia assim, ó. Você vai ver, tem um vídeo. Por quê? Porque toda vez que ele falava o nome de uma cidade, ele parava e falava, beleza, agora eu já falei. Não, mas tem que falar para a próxima cidade. E ele ficava falando cidade após cidade. E a energia vai caindo, aí você tem que recuperar a energia. Então eu ficava atrás da câmera fazendo, cadê o sorriso? Porque não é a palavra, você pode falar exatamente no mesmo tom, na mesma altura, mas se cair o semblante, a comunicação é outra.
Algumas vezes ele tinha um ataque de riso, tinha que parar e voltar a gravação, porque você vai passar outra mensagem. Você está falando com o nome da cidade, você é do Bauru. Tipo, tá rindo de quê? A mensagem é a mesma escrita, a copy, mas quando você não se conecta com aquela energia, você vai dar outra mensagem. Então, falem assim comigo, a mensagem não é a escrita, é a não verbal. São três formas de você se comunicar: por palavras, não verbal e o tom. Ou seja, a verbal, palavras, né? A questão sonora, que é o tom que você está carregando, e eu vou te explicar como é que você resolve isso. E a não verbal. Você aprendeu a usar seu corpo com posição de poder. O que é uma posição de poder? A posição de poder é você com as pernas nessa posição, peito cheio, não muito mais do que essa inclinação aqui no seu queixo, mão na cintura e o olhar reto. Essa é uma posição, você fala, o que é isso? Então, se você quiser estudar, o curso de extensão mais visitado de Harvard chama-se Curso da Felicidade. Quem que inventou isso? Amy Cuddy, o nome da mulher. Se quiser escrever, acho que é Amy, com Y no final, Cuddy, Amy Cuddy. Todo mundo forma em muitas coisas, mas ninguém acha felicidade. Aí eles vão aprender a felicidade. Isso aqui é químico. Você vê uma pessoa mediana para baixo, tola, ou de qualquer categoria, ela olha alguém andando nessa postura, ela fala, é um metido. Né? Não, é um vencedor. Você olha um pangaré no mundo dos cavalos, o pangaré anda assim. Ó. Você vê um manga larga, que jeito que ele anda? Engraçado, um cavalo, ele mostra a segurança no jeito que ele cavalga. Uma pessoa também. Então a pessoa, tá dando... Pessoal do som, eu não quero me ouvir no meu retorno não. Gentileza. Sabe o que acontece? Na Fórmula 1, os caras mais bravos não conseguiram entrar no box de ninguém. Eu entrei só com a segurança. E aí eu estava com várias pessoas. O que aconteceu? Eu falei, eu vou entrar. Não tem como, eles não vão deixar. Eu falei, vou mostrar para vocês. Passei debaixo da fita e fui. A postura, chegava todo mundo em volta. Eu fiquei do lado dos mecânicos, agachei, fiquei, faz isso aqui, para tirar a maior onda. E os caras do lado de fora assim, como? Aí ficou todo mundo do automobilismo vendo eu lá dentro. Como você conseguiu entrar? Isso aqui, ó. Presença de comando. O cara veio dar uma bronca em mim, eu dei só uma olhada para ele, não fiz aquela cara, desculpa. Olha aqui a linguagem não verbal. Você não precisa nem de ouvir, a pessoa fez esse sinal que ela está pedindo. Aí ele pagou o sapo, porque eu estava lá dentro, eu olhei bem para ele assim, ó. E cascou fora. Presença de comando manda mais que qualquer outra coisa. Então, se você está sabendo que tem as palavras, vocês estão assistindo aí no YouTube, escreve assim, ó, bora destravar a fala. Bora destravar a fala, porque seu corpo está falando. O que eu quero que você entenda? Que quando você aprende a se comunicar, você quer falar que você vai ser vencedor, você tem que fazer linguagem de vencedor. Se eu fizer esse sinal aqui, você sabe quem falou, mas não lembra da voz dele. Quer ver, ó? Quem é? Você nem lembra da voz dele, você lembra? Então comunicação não tem a ver com a fala. Agora é a comunicação não verbal. Essa você lembra. É incrível ou não?